Móveis planejados são uma excelente solução para uma diversidade muito grande de ambientes, mas é importante saber alguns detalhes para você pensar com antecedência e também para você conseguir detectar bons profissionais que vão te orientar nesse processo. E é por isso que hoje eu vou te mostrar 10 erros muito comuns na hora de escolher os móveis na marcenaria e como evitá-los. O primeiro erro é extremamente comum, que é tirar as medidas de forma errada. Se você está tirando as medidas sozinho para poder mandar para a marcenaria ou para o arquiteto ou para quem quer que seja fazer o projeto para você, é muito importante tirar as medidas em milímetros ou, se for muito difícil, em centímetros. Por quê? As medidas, quando elas são mais precisas, no caso, quanto menor a unidade de medida, mais precisas as medidas ficam, facilita bastante na hora de projetar os móveis planejados. E de errado, pode gerar alguns erros de projeto, dependendo do tamanho do erro, ou até gerar orçamentos muito diferentes do orçamento inicial para após a conferência de medidas. Então, é importante você tirar as medidas o mais precisas possível, se for você que for tirar, ou então chamar uma marcenaria ou uma loja que faça essas medidas iniciais. As finais é sempre importante o profissional tirar. O segundo erro acaba sendo um pouquinho mais polêmico, que é fazer o armário sempre até o teto. As pessoas costumam ter o argumento de que o armário até o teto evita que você tenha que limpar em cima do armário. Mas na realidade você vai ter que limpar dentro do armário de qualquer forma. A partir desse raciocínio, acho válido você fazer da forma que você preferir. Mas eu acho importante também a gente sempre levar em consideração a usabilidade, porque muitas vezes o armário vai ficar tão alto que você vai acabar gerando bagunça na parte de cima ou não usando simplesmente a parte de cima e pagando mais caro por isso, em nome de não precisar limpar em cima do armário de vez em quando. O terceiro erro é muito comum em clientes que são mais detalhistas e que querem já pensar o seu projeto antes de falar com um profissional. E esse erro é desconsiderar o espaço de circulação. Para ambientes de casa ou apartamento, residenciais, a gente considera no mínimo 80 centímetros para espaços em que a pessoa vai passar com muita frequência, né? Que mais de uma pessoa pode passar ao mesmo tempo. E no mínimo 60 centímetros em espaços que tem uma circulação menos frequente, tipo na lateral da cama, que você só vai de noite, ou atrás de uma cadeira que ninguém passa ali, é só na hora de sentar. Então, esses espaços a gente normalmente considera 60 centímetros. O problema de desconsiderar esses espaços mínimos é que você fica mais desconfortável no seu dia a dia e também quando vai receber uma pessoa, as questões de acessibilidade, né? Vai que você tem um amigo que precisa de usar cadeira de rodas ou você mesmo vai quebrar um pé eventualmente. Então, se você desconsiderar esses espaços, fica muito mais difícil e mais desconfortável circular pela casa. O erro número 4 é mais rapidinho, que é desconsiderar os suportes necessários para as prateleiras. É muito comum a gente ver imagens geradas por IA, ou a gente mesmo imaginar a prateleira ali presa no meio da parede, sem pensar em como que ela está presa ali. Então, dependendo do tipo de tijolo, a gente consegue usar o suporte invisível. Dependendo do tipo de tijolo, não é possível usar porque ele aguenta pouquíssimo peso. E, além do suporte invisível, a gente tem outras ideias que são aparentes. Tem o bico de tucano, tem a mão francesa, que é mais comum. É importante pensar nesses tipos de suporte. Claro que isso é função principalmente da marcenaria, mas é importante manejar as expectativas. É importante considerar esses tipos de suporte porque vai variar a espessura da prateleira, vai variar toda a sustentação em volta, se vai ter um armário na lateral ou não. Então tudo isso varia de acordo com o suporte e como você quer o resultado final da sua prateleira. O erro número 5 é comum até em profissionais que não são tão experientes ainda, que é desconsiderar possíveis emendas. O painel que está atrás de mim é um grande exemplo disso. Eu queria que os veios da madeira fossem todos na vertical,
mas a chapa não tem largura o suficiente para dar a largura total da sala. Então a gente implementou esse tipo de junta que vai aparecer aqui do lado, que é uma junta frisada. Existe também a junta seca, que é quando a gente encosta um painel do lado do outro. Essa junta fica praticamente imperceptível dependendo do amadeirado, mas se for uma chapa lisa, de cor, né, normalmente, ela costuma aparecer um pouquinho. E o erro mais comum nesse aspecto é desconsiderar a junta na vertical. Eu particularmente gosto muito de usar o friso quando é uma junta vertical, porque é bem mais difícil de encontrar o veio da madeira quando essa junta é de uma chapa em cima da outra. É importante lembrar que a altura da chapa é 2,70. Então, se você vai cobrir uma parede inteira e o seu pé direito, que é a medida do chão até o teto, é 2,80, não vai dar a parede inteira. Então, a gente vai precisar pensar em uma emenda em algum ponto. Um outro erro comum que ocupa um pouco o Pinterest e a globalização é querer aproveitar espaços ou fazer compartimentos que ficam inacessíveis. É muito comum a gente ver um vídeo em que o cara faz uma gaveta que empurra para o canto e depois volta, e toda essa questão de coisas diferentes. Ou até é comum também a pessoa querer esconder um cofre, por exemplo, e a gente precisar pensar em um fundo falso ou algo nesse sentido. Esses compartimentos, eles tendem a ficar mais inacessíveis, porque dependendo da maneira com que seja feita, o mecanismo não foi elaborado para esse tipo de evento, porque dependendo da forma que é feito, as ferragens não são programadas para esse tipo de móvel. Então, a combinação das ferragens pode gerar uma durabilidade extremamente baixa, coisa que as corrediças vão começar a agarrar em menos de um ano, ou as dobradiças não vão funcionar totalmente logo de cara. Precisar levantar uma prateleira, por exemplo, e essa prateleira estiver muito cheia das coisas, na hora que você precisar acessar, vai ficar mais difícil de tirar as coisas do meio do caminho. Então é sempre importante pensar nesse aspecto de acessibilidade dos cantos. O que me leva ao erro 7, que é o mau aproveitamento dos cantos. O canto de um armário ele pode ser muito bem utilizado, muitas vezes no guarda-roupa, por exemplo, se você faz um canto L, você aproveita um espaço enorme, mas você precisa pensar nesse canto com mais carinho se você vai ter muitos deles na sua obra, se você tem pouco espaço principalmente. Normalmente a gente não recomenda fazer gaveta, por exemplo, no armário de canto, porque quando você faz uma gaveta no armário de canto, você precisa do espaço para abri-la também. Ou também, se a pessoa quer uma cozinha, por exemplo, com muitas gavetas, é comum matar o canto, né? Colocar uma gaveta de um lado, uma gaveta do outro, e aquele canto ficar morto. O que, na minha opinião, é um desperdício de espaço. O erro número 8 é desconsiderar os ângulos das paredes. Quando a sua parede está muito retinha, muito próxima de 90 graus, é mais fácil chegar com o armário muito mais perto dela. Quando ela está com um ângulo maior, aliás, quanto maior ou menor o ângulo, mais longe dessa parede a gente vai precisar encaixar o móvel, porque o móvel é sempre feito em ângulos de 90 graus. Então é comum em uma parede, normalmente em construções antigas, tá? Uma parede ter um ângulo muito grande e a gente precisar colocar um acabamento muito grande também para compensar essa diferença. No ângulo que é menor, precisa desse afastamento também para que as portas e gavetas sejam abertas com certa facilidade. Então, uma solução importante que eu costumo utilizar nos meus projetos é, quando o ângulo é muito grande, às vezes eu nem chego com o armário até o final. Eu prefiro deixar um espaço ali um pouco maior, que a pessoa pode guardar alguma coisa, ou pode só deixar vazio, aproveitar para uma cortina, por exemplo, e a gente não precisa botar aquele acabamento enorme. E o erro número 9, também é extremamente comum, é não pensar na limpeza na hora de escolher as cores. Muitas pessoas pensam muito no branco, por exemplo, que as pessoas têm a impressão de que suja muito. Na realidade, eu não acredito que o branco suje tanto quanto um MDF claro texturizado, por exemplo.
porque o branco ele tende a ter uma textura, mas ela é um pouco mais lisa, então não agarra a sujeira. Se você passar um pano úmido com frequência, no máximo com um detergente, você consegue limpar ele e deixar ele limpinho com constância. Mas se for um MDF mais texturizado, principalmente em cor clara, você vai precisar esfregar um pouquinho mais do que o que é prejudicial para a própria peça. As cores escuras também são necessárias de você lembrar. Cor escura mancha de gordura, então, principalmente o preto é uma cor que eu não costumo recomendar para os meus clientes colocarem em cozinha, porque é o lugar que a gente mais mexe com gordura e a gente acaba encostando muito a mão engordurada. E assim, até dependendo do ambiente, a gente costuma encostar com a mão engordurada da nossa própria pele, que solta um tipo de gordura. Então é bem importante tomar cuidado quando a gente vai escolher cores muito escuras. Na possibilidade, opte por cores com textura, porque elas costumam manchar bem menos do que as cores mais lisas, tanto foscas quanto brilhantes. E o 10º e último erro comum é esquecer de considerar como você se organiza na hora de escolher seus móveis. Eu, particularmente, me organizo melhor com gavetas, mas as pessoas costumam tirar as gavetas porque elas são um pouco mais caras. Mas é importante, mesmo que seja mais fácil, mais econômico e melhor dentro do seu projeto, colocar portas, já pensar em, por exemplo, não era isso que eu ia falar, eu ia falar das gavetas. Um organizador que vai caber dentro daquele espaço entre as prateleiras e que vai te facilitar a organização. Outros recursos também que são interessantes de se considerar são calceiros, por exemplo, porta-cinto e outros acessórios que são pensados especificamente para guardar determinados itens que facilitam muito no dia a dia. Eu vou deixar aqui do lado um checklist para você não esquecer de nenhum desses tópicos na sua obra, então tira um printzinho e deixa guardado aí, ou salva o vídeo também, que é uma opção. Se gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda para um amigo que está construindo ou reformando. E comenta também para mim algum erro que você tenha cometido ou que você já tenha visto alguém cometer e que você não repetiria na sua casa. Quem sabe a gente faz uma coletânea para próximos vídeos. E se você gostou também, ativa o sininho.